Oi, tudo bom? Esse que vocês veem aí na foto sou eu. Meu nome é Fábio Pinheiro. Eu sou médico psiquiatra, diretor da Clínica Huxley, que é uma clínica aqui no interior de São Paulo, especializada em dependentes de substâncias. Eu tenho 35 anos de experiência como psiquiatra e eu queria falar hoje sobre esse assunto, sobre os calmantes, né? Estão dizendo por aí que eles matam, que eles causam Alzheimer, causam dependência. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas para quem estiver me assistindo. Tá? Então, os calmantes mais prescritos aqui no Brasil, o nome comercial deles é Rivotril, Lexotan, Frontal e Diazepam. E tem saído aí na internet, em blogs, até na TV, que esse tipo de remédio mata mais do que cocaína, heroína e crack. Vejam que absurdo. Isso aí é verdade ou é mito? Bom, os benzodiazepínicos, né, que é o nome dos calmantes, eles podem ser usados sim. Em alguns casos é até obrigatório você utilizar um benzodiazepínico, né? Mas atenção, esses remédios, eles têm que ser prescritos por médicos que tenham conhecimento de psiquiatria, psiquiatras, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, só um quinto das prescrições de calmantes são feitas por médicos psiquiatras, tá? Os médicos clínicos e os outros médicos podem prescrever? Sim, eles podem prescrever, porque esses remédios, eles são utilizados para pessoas que estão muito sintomáticas, né? Que estão com um transtorno de ansiedade generalizada ou pânico, né? Só quem teve sabe o que é. Pessoas acometidas de síndrome de pânico, por exemplo, vão normalmente procurar um serviço de urgência de tão doloroso que são os sintomas, né? Então, a orientação que a gente dá é para que você não fique pedindo receitas para os não especialistas, para ficar usando continuamente essas medicações, porque isso aí você vai estar tirando a consulta de alguém que teria uma necessidade maior, né? E também não vai fazer bem para a tua saúde. Olha, na década de 70, esses remédios chegaram a ser os mais remédios mais vendidos do mundo, né? Mas a partir de 1975 eles foram restritos. Foi necessária a receita de controle especial, que é essa receita azul que vocês estão vendo no canto inferior direito aí da tela, porque já para evitar o uso abusivo dessas medicações. Antes dos benzodiazepínicos, existiam os barbitúricos, que eram muito perigosos. A gente tem notícias de vários artistas de Hollywood da época que acabaram morrendo de overdose de barbitúricos. E os benzodiazepínicos, eles não têm esse potencial letal dos antigos calmantes que existiam antes dele, antes da década de 70, tá? Na verdade, os benzodiazepínicos, eles têm uma DL50, que é o índice para letalidade, muito baixo. Então, o uso puro deles, mesmo que a pessoa tome grandes quantidades inadvertidamente, raramente é fatal. Mas eles podem sim, se for associado com droga, com álcool ou com outras medicações, uma intoxicação pode representar um risco à vida. Mas eles são remédios de muito baixa letalidade, tá bom? Para que servem, então, esses remédios, né, que são tão falados, são tão utilizados pela nossa população? Então, eu vou falar a indicação de cada um deles, dos mais utilizados, para que eles servem de verdade, tá? Primeiro, que se usa mais, é o Rivotril. Ele, segundo os órgãos americanos, que são muito rigorosos, que são os que eu sigo, o FDA, que é o órgão americano que faz a regulamentação desse tipo de medicação, o clonazepam ele pode ser usado em casos de ansiedade, síndrome das pernas inquietas, neuralgias e transtorno do pânico. Tá? Então tem essas 4 indicações consagradas para o clonazepam. Eles podem sim ser utilizados. Tá? Já o alprazolam, segundo o FDA, ele tem já uma
indicação um pouco mais restrita, só para casos de ansiedade e transtorno do pânico. O diazepam é que tem já indicação mais ampla, ele é indicado para casos de ansiedade, síndrome de abstinência, convulsões, espasmos musculares e sedação pré-operatória. No meu caso, por exemplo, que trabalho com dependência de substância, eu utilizo bastante o diazepam, porque ele tem uma indicação quase que formal em caso de abstinência, porque se você não der, por exemplo, na abstinência alcoólica, a pessoa pode ter convulsões e pode até morrer, tá? Então, existem casos até que é obrigatório usar o diazepam. E, por fim, dos 4 que eu mencionei que são os mais utilizados, não são os únicos, existem outros, né? O Lorax, que é o lorazepam, ele é indicado pelo FDA para casos de ansiedade, insônia, convulsões, sedação pré-operatória, náuseas e vômitos na quimioterapia, sendo que o Lorax ele é de excreção renal. Quando as pessoas têm problema de fígado, a gente costuma prescrever o lorazepam porque ele é metabolizado pelos rins, tá? Esse assunto é muito importante porque aqui no Brasil, segundo estudos, quando eu falo estudos, é só ver o meu e-mail no fim do vídeo que eu mando a bibliografia para quem quiser. Isso que eu estou falando foi baseado em pesquisas que eu mesmo fiz no PubMed, no Medline, para trazer as informações para vocês, tá? No Brasil, 13 milhões de brasileiros usam benzodiazepínicos, segundo os estudos. Quase 10% dos brasileiros vão usar um benzodiazepínico, que é um calmante, ao longo da sua vida, em algum momento de sua vida. Os usuários desses remédios são maiores de 40 anos e com uma porcentagem mais de utilização em mulheres. Mas afinal, né, o que é o certo de se fazer em caso de ansiedade, pânico, insônia, né? Como é que esses remédios devem ser receitados? Essas notícias aí, que são falsas, que espalham muito, ela levantou muita suspeita que na metade da década de 90 foram lançados os antidepressivos como o Prozac, né? Que é a fluoxetina, e depois outros, como citalopram, sertralina. E quando começou a sair esses antidepressivos, eles também servem para tratar da ansiedade, começaram a sair trabalhos rapidamente desqualificando os remédios antigos, os anteriores, que são esses que a gente está falando hoje, né? Isso levantou suspeita de muitos médicos. Eles fizeram essa task force, né, dos benzodiazepines, que é uma força-tarefa, e publicaram inúmeros trabalhos dizendo desmentindo e dizendo que os calmantes eles não apresentam um risco muito maior do que os antidepressivos não, né? Então parece que foi uma falácia, uma campanha para vender os remédios mais caros e na época mais modernos e na época mais caros. Isso acontece muito na medicina, né? Difamar um remédio antigo, consagrado barato para vender o mais novo, né? Eu achei aqui no PubMed vários trabalhos, inclusive um de meta-análise de 2009, muito extenso, né? Mostrando que a superioridade do uso dos antidepressivos para tratar de ansiedade é questionável, e essa meta-análise, para quem não é familiarizado com esses termos, meta-análise é um estudo de dezenas, às vezes centenas de trabalhos para tirar uma conclusão, né, da literatura, né? E sugerindo novos estudos, quer dizer, não houve grande vantagem para dos antidepressivos sobre os diazepínicos, né? Mas, hoje em dia, o correto, o que é indicado na maioria das guidelines, né, que são os roteiros internacionais, é você fazer o tratamento de ansiedade de preferência sem esses remédios, tá? Utilizando a TCC, que é terapia comportamental cognitivista, que segundo os estudos aí é mais indicado para tratar transtornos ansiosos. É claro que existem inúmeros outros, existem psicanálise, psicodrama, vários outros. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, a sertralina, o citalopram.
os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, normalmente usado para transtorno de ansiedade generalizada, a venlafaxina, tá? Mas esses remédios, né, eles têm um potencial de dependência menor, segundo a literatura, mas eles têm um problema de demorar de 4 a 6 semanas para agir, tá? Então, a pessoa que está ansiosa, com pânico ou com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, dificilmente está disposta a esperar todo esse problema para ter alívio dos sintomas, porque os sintomas podem ser muito severos, né? E incomodam demais, pode incapacitar para o trabalho. E além de demorar tudo isso, há uma necessidade de titular a dose. Você, além de ter essa demora, você tem que achar a dose ideal para aquele paciente. Então, vocês vejam que são remédios complicados da gente prescrever. Tá? Mas uma coisa bem errada que eu posso estar afirmando para vocês, na maioria das vezes, não se deve usar os benzodiazepínicos mais de um mês, tá? Tentar restringir a 2 semanas, no máximo a 4 semanas, que seriam 30 dias. Convencer o paciente de não utilizar o remédio maior que esse período, esperando as primeiras sessões da TCC funcionarem, né? Agora, é amplamente utilizada a conduta de associar os calmantes com antidepressivos no começo, quer dizer, naquele tempo de latência, nessas 2, 3 semanas que demora a fluoxetina, por exemplo, para agir, você associar um calmante com antidepressivo e ir retirando o calmante e mantendo o antidepressivo, que é uma medicação realmente mais adequada para ser utilizada a longo prazo e eficiente também para a ansiedade. Mas a literatura que eu consultei não endossa, a literatura técnica diz que é controverso, que não há grandes vantagens de fazer essas associações, tá? Segundo esse órgão americano, também que é muito rigoroso, o FDA, os calmantes, né, eles são adequados para algumas situações, como medo de avião, medo de viagem aérea, medo de falar em público, medo de dentista. Então, para um uso eventual, se uma pessoa necessita mesmo fazer uma viagem aérea, se a pessoa necessita mesmo para falar em público, uma pessoa do direito, né, ou de uma área que precise falar com muita gente, tem fobia social, ou que precisa ao dentista e não suporta, tem uma fobia de dentista, eles podem ser utilizados sim, tá? Não tem problema de usar nessas situações, inclusive os dentistas têm o receituário azul para prescrever estas medicações, tá? Então, quando é que eu uso os calmantes, tá? Quando as pessoas não respondem ao tratamento da ansiedade com os antidepressivos. Muitas pessoas não respondem. Quando a resposta dos sintomas ela é parcial, quer dizer, o tratamento com as medicações de receita branca carbonada, né, ela não é completa e o paciente continua com desconforto, né? Quando as pessoas têm efeitos colaterais que incomodam muito ao Prozac, à sertralina, ao citalopram, tem pessoas que têm intolerância gástrica, diminuição da libido, ganho de peso com esses remédios, tá? Então, nesses casos, eu prefiro usar mesmo o calmante. E quando os sintomas são severos demais, que é o caso da transtorno de ansiedade generalizada, né, que é o TAG, e da síndrome do pânico, que o paciente precisa de um alívio imediato dos sintomas. Não existe só calmante antidepressivo para tratar de transtornos ansiosos. O propanolol, que é uma medicação para diminuir a pressão, ela serve muito para quem tem principalmente fobia social, porque ela evita os sintomas físicos da ansiedade, como tontura, taquicardia, ele pode ser utilizado. O cloridrato de buspirona, que é o Ancitec, que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, é a melhor medicação para tratar da ansiedade, mas no início do tratamento ele dá efeitos colaterais e as pessoas normalmente não conseguem continuar. Mas quem consegue continuar o tratamento com
o cloridrato de buspirona, eu acho até a medicação ideal para tratar de transtornos ansiosos, né? E claro, atividade física, higiene mental, a prática de meditação, principalmente a mindfulness, você acha um monte de manuais aí nas livrarias virtuais, ela está sendo muito indicada hoje no mundo todo para tratamento de transtornos ansiosos, tá? Então, já terminando aqui a nossa exposição, o trabalho que diz que os calmantes matam mais do que cocaína e heroína são uma afirmação falsa, de um trabalho canadense que descobriu que pessoas drogadas que também tomavam calmantes, elas tinham uma mortalidade maior do que as que eram só drogadas e não utilizavam calmantes, né? Mas isso é muito questionável também, porque a pessoa que usa droga e calmante, ela tem uma sedação maior, ela faz pneumonia aspirativa, elas têm hipotermia, porque elas dormem no relento, e mais tendência à overdose, são pessoas que estão bem mais comprometidas pela droga. Agora, em pessoas que não utilizam cocaína e heroína, isso é uma afirmação totalmente falsa, né? Imagina que um remédio vai matar amplamente prescrito, vai matar mais do que cocaína e heroína, né? Mas isso tem muito na imprensa, você lê ainda hoje, até médico às vezes acredita nisso. E também os diazepínicos, eles não causam Alzheimer, tá? Essa foi a notícia falsa mais recente, que muita gente veio no meu consultório, em todos os consultórios, até assustadas porque usaram a medicação, e isso não é verdade, tá? Inúmeros estudos recentes provam que os benzos e as drogas Z, né? São aquelas drogas utilizadas para dormir, o Zolpidem e o Zopiclone, não tem nada a ver com Alzheimer, então isso aí é fake news, como se diz hoje em dia, tá? Em resumo, não acredite em tudo que você lê, tudo que eu estou falando para vocês é baseado em bibliografia sólida. Quem tiver interesse, é só mandar uma solicitação aí para o e-mail que está na tela. E tudo de bom para vocês. Só usem medicações prescritas pelo médico de sua confiança. Nunca se automediquem, ok? Um grande abraço. Espero ter explicado isso bem e desmistificado esse assunto de uma vez por todas.